A paz do Senhor, povo de Deus. Deus continue abençoando nossas vidas, família, saúde, casa, trabalho. Nossa vida é espiritual, sentimental, financeira, profissional. Que Deus continue abençoando nossas vidas em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. E eis-me aqui mais uma vez para a honra e glória do Senhor, podendo colocar palavras para nos fortalecer, para nos edificar. Conforme eu falei, eu tenho aí uma leitura bíblica que foi a minha missionária que me presenteou com esse estudo, que é o estudo falando sobre as mulheres da Bíblia, e tem lá no meu canal, no YouTube. Então, eu venho fazendo essa leitura bíblica, colocando aí, né, falando sobre as mulheres da Bíblia. E conforme eu falei, se eu não me engano, lá na minha primeira live, eu já falei sobre Eva, Sara, Rebeca, Raabe, Débora, Ana, Ruth, Noemi, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, a mulher samaritana, Marta, Lídia. Hoje eu vou estar falando sobre Priscila, Marta, Lídia, Dorcas, e hoje estarei falando sobre Priscila. É uma leitura bíblica muito importante, no qual a gente vai aprendendo um pouco com cada uma dessas mulheres, que foram mulheres importantes na Bíblia. Então tem lá no meu canal no YouTube tudo salvo, se você sentir interesse em ter, né, mais conhecimento, saber mais, né, como foi a trajetória de cada uma dessas mulheres da Bíblia, visite lá o meu canal no YouTube, aproveita, se inscreva, curte, compartilha, comente, em nome do Senhor Jesus, porque é tudo para edificar a nossa vida espiritual, né? Então, tem as mulheres importantes da Bíblia, tem as superestrelas, tem as não tão famosas, tem as vilãs da Bíblia, tem os casais da Bíblia. Eu estou encerrando, né? Hoje eu vou estar falando sobre Priscila e depois eu vou estar falando sobre Lloyd e Eunice. E aí eu vou estar terminando as superestrelas. E aí depois eu vou ver qual vai ser a outra leitura bíblica que o Espírito Santo vai me direcionar. Se vai ser falando sobre as não tão famosas, se vai ser sobre as vilãs da Bíblia, se vai ser sobre os casais da Bíblia. Então é algo que é muito gratificante nós podermos saber mais, né, sobre as mulheres da Bíblia, ter esse conhecimento e trazer para nossa vida no dia a dia, cada aprendizado, cada coisa que nós vamos, né, meditando aqui na palavra do Senhor e vamos aprendendo com cada uma dessas mulheres, amém? E hoje falando sobre Priscila, vou tirar o meu óculos, conforme vocês sabem, eu enxergo de perto sem o óculos. Então vamos lá, vamos falar quem é Priscila. Priscila, Prisca, significado talvez digna ou respeitável. Priscila é o diminutivo de Prisca. Referências bíblicas, Atos 18, Romanos 16, 3, 5. 1 Coríntios 16, versículo 19. 2 Timóteo 4, versículo 19. Fatos importantes. Ela e o marido Áquila foram cooperadores no ministério de Paulo. Romanos capítulo 16, versículo 3. Ajudou no discipulado de Apolo, pregador da igreja do século 1. Atos 18, versículo 24 e 28. Sua casa se sediou a reunião de igrejas em Roma e Éfeso. Romanos 16, versículo 3 ao 5. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Após o decreto do imperador Cláudio, por volta de 40 anos depois de Cristo, expulsando os judeus de Roma, Priscila e o marido Áquila foram para Corinto, onde conheceram Paulo, que pregava na sinagoga a respeito de Jesus. Não sabemos se foi durante essa época que eles se converteram a Cristo ou se foi quando ainda viviam em Roma, mas logo se tornaram companheiros de Paulo e o hospedaram enquanto ele exercia o trabalho missionário em Corinto. Atos 18, 2, 4, 11. Por causa desse engajamento com o evangelho, Paulo os levou de Corinto para Éfeso, deixando-os responsáveis ali pela continuidade do trabalho missionário que iniciara.
Foi nesse período que Priscila conheceu Apolo, um pregador eloquente, mas que precisava de um conhecimento maior sobre Jesus. Ao lado de Áquila, ela ajudou Apolo a entender melhor a missão de Jesus e sua obra salvífica. O discipulado foi tão bem sucedido que logo os irmãos de Éfeso enviaram Apolo para a região de Acaia, onde ele trabalhou na edificação da igreja e na evangelização dos judeus. Atos 18, versículo 18 ao 21, 24 ao 28. Esse casal é citado nominalmente em Romanos e em 1, 2 e 2 Coríntios. Esse casal é citado nominalmente em Romanos e capítulo 1, 2 Coríntios. A sua casa é reconhecida por sediar a reunião da igreja em Éfeso e Roma. Romanos, capítulo 16, versículo 3 ao 5. 1 Coríntios, do versículo 16 ao 19. Paulo os reconhece como importantes cooperadores que contribuíram para a formação e edificação de igrejas entre os gentios e o que se dispuseram a arriscar a própria vida em apoio ao trabalho missionário dele. Romanos, capítulo 16, versículo 4. É interessante observar que o nome de Priscila geralmente aparece primeiro. Sofonias, Atos 18, 26, Romanos 16, 3, 2 Timóteo 4, 19. Algo em comum para aqueles dias. Talvez isso indique que ela tivesse um envolvimento mais profundo no ministério e testemunhos cristãos. A história de Priscila e Áquila é um exemplo poderoso de um casal comum da igreja que colocou os bens e a vida a serviço do reino de Deus. Em meio aos afazeres do dia a dia, eles corajosamente proclamavam Cristo e se envolviam ativamente com a igreja local. Aleluia. Glória a Deus. Então, Priscila. Leitura bíblica, Atos 18, versículo 2, 18, 26, Romanos 16, 3, 1 Coríntios 16, versículo 10, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 19. Priscila era uma mulher judia romana. Amém, glória a Deus. Deixa eu ver quem está aqui comigo, só para eu poder dar uma paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Davine está aí, glória a Deus. A paz do Senhor para você. Deus abençoe a sua vida, família, saúde, casa, trabalho, sua vida espiritual, sentimental, financeira, profissional. Deus abençoe a sua vida em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, Priscila era uma mulher judia, romana, que junto com seu marido, Áquila, dedicou-se ao serviço a Deus. Não sabemos como foi a sua conversão, mas a Bíblia nos diz que ela e seu marido chegaram muito perto do apóstolo Paulo, e até o acompanharam em uma viagem missionária. Ela é a mulher mais citada da igreja primitiva, 6 vezes, e sempre com o marido. Eles fundaram uma igreja em sua casa e tinham um ministério de ensino. Foram eles que corrigiram o pregador eloquente, Apolo, que só conhecia do batismo de João. Eles então o guiaram mais precisamente aos pés de Cristo. Os versículos não mencionam filhos, por isso muito provavelmente não tiveram. Se há uma mulher na Bíblia que pode servir como um exemplo para esposas de pastores, é Priscila, sempre ao lado do marido. Ela apoia o ministério dele, ela acompanha para onde ele precisar ir, desenvolve seus próprios dons a serviço de Deus. Sejamos como Priscila, colocando Cristo em primeiro lugar e cuidando do marido e ministério como uma prioridade em nossas vidas. E ser como ela,
E se como ela, Deus não te abençoou com filhos, lembre-se que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Pode ser que Deus a esteja chamando para a prestação de serviço total. Glória a Deus, que ensinamento maravilhoso tivemos, né? Neste dia de hoje, nesta manhã, sabendo um pouquinho mais sobre Priscila, sobre a trajetória de Priscila, glória a Deus. E aqui, como diz, e vou falar mais uma vez, que nós possamos ser como Priscila, né? Sejamos como Priscila, colocando Cristo em primeiro lugar, cuidando do marido e do nosso ministério como prioridade em nossas vidas, que a gente possa ser como ela, né? Possamos cuidar das coisas de Cristo em primeiro lugar, que possamos cuidar dos nossos maridos, quem tem filhos, dos filhos, da nossa família, né? Glória a Deus, colocando o nosso ministério, família, filhos e até mesmo os nossos irmãos como prioridade em nossas vidas, porque temos que ser assim, temos que colocar Cristo em primeiro lugar. Quando nós colocamos Cristo em primeiro lugar e damos preferência, damos prioridade ao serviço, né, de Deus, ao serviço ministerial que o Senhor nos dá nas nossas mãos, pode ter certeza que todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, hoje, o nosso ensinamento é que nós sejamos como Priscila, aleluia, colocando Cristo em primeiro lugar, cuidando do nosso marido, cuidando dos nossos filhos, se nós tivermos, né, quem tiver, e como prioridade em nossas vidas, né? E, de repente, você, mulher, que vai estar aí ouvindo esta palavra, se você não tiver filhos, se Deus, né, não te abençoou, assim como ela, que a gente supõe que ela também não tenha tido filhos, porque não foi mencionado que ela teve filhos. Se assim como ela, Deus não te abençoou com filhos, lembre-se que a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e agradável, mesmo que muitas das vezes nós não a entendemos desse jeito, mas é preciso nós sabermos, reconhecermos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E pode ser que Deus tenha te escolhido, Deus tenha te chamado para a prestação de serviço total no reino de Deus. Amém? Deus abençoe as nossas vidas, família, saúde, casa, trabalho. Então, eu deixei aqui essa leitura bíblica para edificar e abençoar nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, depois eu volto para estar colocando a nossa palavra e o nosso devocional em nome de Jesus. E lembre-se, Jesus te ama e eu também. Glória a Deus. Fiquem na paz.